Vamos conversar sobre a segunda vinda? O que é isso, a segunda vinda? Eu não sei você, mas eu tinha muitos preconceitos na minha mente sobre isso quando eu conheci um curso em milagres. E quando eu comecei a ler e a praticar, a realmente compreender o que ele queria dizer sobre a segunda vinda, eu falei, uau, não é absolutamente nada do que eu pensava que era. Esses preconceitos eram só preconceitos mesmo, assim, não eram verdadeiros, né? Eu tinha medo dessa segunda vinda, porque eu tive uma educação católica, né? E, enfim, eu tinha medo, não sei explicar, mas eu escutava a segunda vinda, eu ficava com medo. Ai, meu Deus, Jesus vai voltar para, sei lá, para o julgamento final, para o juízo final, Deus vai vir para o julgamento final. Eu tinha muito medo quando eu pensava nisso, da segunda vinda, sabe? E eu sempre pensava como algo muito distante. Tipo assim, talvez eu morra e eu nem veja essa segunda vinda, sabe? Eu acho que eu pensava muito assim. Mas tinha muito desconforto ao pensar nisso, porque eu achava que eu ia ser julgada por todos os meus pecados. Era isso que eu pensava, assim. Ou então imaginava que Jesus ia voltar, que Deus ia voltar fisicamente, né? Que um dia eu ia ver Deus fisicamente. Nossa, já viajei muito nesse assunto, imaginando esse assunto, que acho que eu já contei aqui, né? Desde pequena eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre tive perguntas muito profundas e eu ia na profundidade mesmo, assim, quem é Deus? O que é isso? Né? O que é isso, Adão e Eva? O que é isso? Eu ficava realmente questionando profundamente isso, então foi algo que eu já olhei muito. E o que o Curso em Milagres nos fala da segunda vinda é que é mais simples do que parece, assim. E foi o que Jesus falou mesmo quando ele esteve por aqui. Para mim, uma das frases que mais explicam a segunda vinda, né, nessa experiência de Jesus aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás, foi quando ele falou que a gente vai fazer coisas maiores do que as que ele fez. Para mim é isso que é a segunda vinda, né? Por que ele falou isso? Porque ele fez coisas incríveis, né? Ele operou muitos milagres, ele fez muitos milagres. E eu sempre me questionei, o que ele quer dizer com isso? Será que a gente vai ressuscitar? Será que a gente vai curar a morte, então ninguém nunca mais vai morrer? Será que ninguém nunca mais vai ficar doente? Será que é isso que a humanidade vai fazer que foi melhor do que ele? O que o curso me ensinou é que não tem nada a ver com essa questão da forma. Tem a ver com uma postura interna, né, de levar muito a sério outro ensinamento que para mim também tem muito a ver com a segunda vinda, né, que ele veio trazer, de que o nosso reino não é desse mundo. E quando eu compreendo isso, que o meu reino não é desse mundo, eu acesso em mim um poder de transcender qualquer coisa desse mundo. E esse estado de consciência, de transcender, de perdoar qualquer coisa que parece estar aqui, faz parte dessa segunda vinda, né? Mas para mim, Paulinha, o que eu aprendi com o Curso em Milagres é que a segunda vinda é a experiência da unidade, né? É eu experimentar a unidade aqui, é eu perdoar todas as barreiras, todos os equívocos que tem na minha mente que me afastam ou que me separam dos meus irmãos, né? É experimentar essa unidade, é amar todos e aceitar, se permitir ser amado por todos, né? E realmente se dissolver a nossa individualidade, dissolver as nossas ilusões, os nossos equívocos na unidade, né? Nesse estado de unidade. E isso é muito grande. Isso é muito grande. É por isso que ele fala que a gente vai, né? Para mim, eu tenho falado muito isso com todo mundo da comunidade da Frequência do Amor. Isso tem vindo muito forte para mim. Que é muito isso, assim, a segunda vinda, e nós vamos fazer coisas melhores, mais incríveis do que ele fez, porque nós vamos fazer juntos. A gente tá aqui para fazer juntos. E a gente tá aprendendo o que é isso. A gente tá aprendendo o que é estar junto, né? O que é não estar junto. Será que é fisicamente? Será que eu tenho que forçar uma relação com alguém? Será que eu tenho que me unir a 7 bilhões de pessoas no mundo? Será que é isso que é estar junto, né?
E a gente tá aprendendo a estar junto, a gente tá aprendendo a amar todos igualmente, né? Então, pra mim, isso que é a segunda vinda. E é muito lindo experimentar isso, né? E desconstruir totalmente aquilo que eu imaginava que era, que eu pensava que era, porque diferente do que eu pensava, não tá longe. Tá aqui agora. Tá na forma como eu converso com alguém. Tá na forma como eu penso sobre alguém. Tá na forma como eu interajo com alguém aqui nesse mundo. É agora. Essa segunda vinda é agora. Entende? Não é depois que eu morrer ou depois que acontecer qualquer coisa no mundo. Ela é agora. Então, muito diferente do que eu pensava, achava que estava muito distante, que talvez eu nem veria. Não, tá aqui agora. Muito diferente também do que eu pensava, não é nada misterioso, é absolutamente prático. Prático, é muito prático. Muito prático. E exige muita disponibilidade interna para isso. E ele fala isso. Tem um texto no livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Está na segunda parte do livro de exercícios, onde ele refaz na nossa mente alguns conceitos, né, que são bases do curso. E esse texto é o texto número 9, que está logo depois da lição 300, que é exatamente isso. Ele responde o que é a segunda vinda. É um texto que ele responde isso, ele fala abertamente sobre isso. Né? E nesse texto ele fala, ela precisa a segunda vinda, né? Precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz. Todo mundo tem uma parte muito específica que veio cumprir, que veio fazer, né, nessa segunda vinda. E aí ele continua, e acima de tudo, da tua disponibilidade. É uma questão de disponibilidade. O quanto eu estou me colocando disponível para isso. Né? O quanto eu estou colocando disponível para isso. Ele começa esse parágrafo falando assim, ora para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Porque às vezes a gente olha, né, e entende a teoria do que é essa segunda vinda, e ver o quanto é o cumprimento da promessa de Deus, né? A gente experimentar a alegria da unidade, a leveza, a paz da unidade. E a gente olha e fala, eu quero isso. Você fala, eu quero viver isso rápido. E fica aí de braço cruzado e não trabalha essa nossa disponibilidade, né? Não nos colocamos a serviço disso. Então ele fala, não descanses com isso, ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés, ela precisa da tua voz e acima de tudo da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Essa frase, gente, que linda, assim. Vamos nos regozijar, que a gente possa ficar alegre mesmo, comemorar, vibrar, agradecer, que a gente pode fazer a vontade de Deus e nos unirmos sob uma luz santa, que há outras formas de se unir a um irmão, diferente dessas que a gente aprendeu aqui no mundo. Sob uma luz santa, sabe? Sob algo muito sagrado, um propósito muito maior, que cura, né, todos os conflitos. Eu não estou falando aqui dessa união frágil que a gente aprende a fazer com os outros aqui, né, nesse mundo do ego. Eu estou falando de uma parceria. Estou falando de ter parceiros poderosos mesmo, assim, com um propósito muito grande. Isso é se unir a um irmão sob uma luz santa, é ter um propósito santo. Se eu não tenho um propósito santo, eu vou me unir ao meu irmão nesse nível superficial e absolutamente frágil do ego, onde qualquer coisa que ele faça de errado, que eu não gosto, tchau, acabou. É frágil esse relacionamento. Não é desse lugar, né? Esse lugar para a gente experimentar a unidade é um lugar onde os relacionamentos são profundos, são maiores do que a individualidade, sabe? Tem um propósito muito maior que a cura da mente. Você entende a perfeição do porquê aquela pessoa está na sua frente naquele momento, porquê que ela sai
da sua frente em determinado momento, tem uma perfeição, e ao sair você não experimenta um senso de perda, de separação, porque você está experimentando a unidade, você vê a perfeição dela parecer que está perto ou parecer que está longe de você, entende? É não experimentar essa separação, experimentar a unidade mesmo quando essa pessoa tem que às vezes fazer uma coisa diferente do que você está fazendo, ou do que você tem que fazer, né? O propósito maior une todo mundo. Uma coisa que é muito prática e que me ajudou muito a entender essa questão da segunda vinda, claro que assim, a Frequência do Amor é meu laboratório disso, já falei isso, né? Eu tenho a sensação, isso mesmo, tipo assim, quando eu comecei a pedir Jesus, tá, eu quero entender isso que você tá falando, eu quero entender. Ele começou, Frequência do Amor, o que é isso? Aí ele foi me mostrando aos pouquinhos, hoje eu vejo que é um laboratório para praticar isso, porque a gente experimenta isso nos projetos, né? Em tudo que a gente faz na Frequência do Amor, a gente experimenta isso. É um treino de realmente perdoar as ilusões e ir além dos equívocos, e um treino de realmente nos unirmos sob uma luz santa, né? Muito além das individualidades, enfim. Treinar mesmo, né? Viver essa segunda vinda. Tanto que no nosso manifesto tem: a nossa meta é viver o sonho feliz agora. Sonho feliz, gente, é outro termo para a segunda vinda. Sonho feliz, mundo real, perdão, né? Jesus usa vários termos diferentes, mas é esse mesmo estado de mente corrigida, né, que ele está falando. E é muito incrível quando a gente começa realmente a praticar isso e ver, sabe, que isso não é só teoria, sabe? Então, para mim, uma coisa muito prática que eu aprendi com a Frequência do Amor, que ele me ensinou com a Frequência do Amor e que eu levo hoje, que eu treino, né, levar para todos os lugares, porque inclusive ele fala que, né, para a gente experimentar essa segunda vinda, é o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É isso que a gente está aprendendo a fazer aqui, a não praticar nenhuma exceção. O que eu vivo na frequência, meu treino é trazer para todas as outras coisas. Estou organizando um casamento agora, que parece ser uma festa de casamento. É o mesmo treino, não fazer exceção. Vou fazer uma reforma de uma casa. Mesma coisa, não tem diferença do que tá na frequência, mas a frequência é muito o meu laboratório disso. E o que eu aprendi, né, nesse lugar, o que ele me ensinou desde o início, é isso. Leve em consideração que você nunca vai se separar de ninguém. Gente, isso mudou absolutamente tudo pra mim. Sério, isso é muito prático, assim, isso é muito essa segunda vinda, na prática, né? Pensa, você nunca vai se separar de ninguém, porque não tem separação. Os corpos vão parecer se distanciarem, muitas vezes, né? Mas você nunca vai se separar de ninguém. Quando ele me falou isso, eu falei, quê? Ele falou, é assim. Então você vai ter que realmente aprender a amar a todos. Porque o que a gente faz é a gente projeta no outro, fala, você eu não vou amar, você eu vou amar mais, você eu vou amar menos, é isso que a gente faz. E fica evitando essa segunda vinda. Porque a segunda vinda não é amar a todos igualmente, não é experimentar esse estado de unidade. Então eu fico, né, alimentando esses relacionamentos especiais. Essa postura de eu nunca vou me separar de ninguém. Não tem separação. Muda tudo. Te faz assumir na hora a responsabilidade por tudo que você está pensando ou sentindo e parar de projetar no outro. Gente, para mim essa é a postura fundamental de um estudante de um curso em milagres. Que tem a ver com aquele lembrete do amor, que não há nada fora da sua mente. Quantas vezes vai parecer muito mais fácil excluir um irmão, rejeitar ele e que ele desaparecesse da sua frente para curar essa raiva ou esse incômodo que você sente. Não há nada fora da sua mente. Você nunca vai se separar de ninguém. Isso muda absolutamente tudo. Isso faz com que a gente consiga ter um relacionamento santo, né? Reconhecendo que se unindo com alguém nesse propósito maior, né? Nessa luz santa, né? Reconhecendo que não há separação, você nunca vai se separar de ninguém.
De verdade, isso mudou tudo pra mim, assim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa consciência de eu nunca vou me separar de ninguém. Essa é a verdade, né? Parece muito, e ele me ensinou muito nesse tempo todo de frequência, quantas pessoas foram embora, quantas pessoas voltaram, quantas pessoas parece que foram, né? E ele tava me ensinando isso o tempo todo. Não há separação, nunca ninguém vai se separar de você, você nunca vai se separar de ninguém. Pode acreditar que sim, pode brincar, vai parecer que sim muitas vezes, mas não há separação. Não há. Isso posiciona a gente de um jeito, porque eu vou ter que olhar para o que eu penso sobre essas pessoas. Eu vou ter que olhar, e que bom que elas estão aqui na minha frente, porque elas estão aqui para me mostrar exatamente isso, as ideias que estão na minha mente. Porque se não tem separação e eu tô querendo que alguém suma da minha frente, é só porque eu tô pegando um pedaço da minha mente, projetando nela e não querendo olhar. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer outras pessoas, outros cenários, outros contextos para você sentir a mesma coisa enquanto você não olhar para esse pedacinho da sua mente. Porque não há nada fora da sua mente. Essa é a segunda vinda, meus amores. Essa é a segunda vinda.